Então, muito bem, boa tarde a todos. Então, nós temos aí nossa segunda live, referente aí ao segundo dia de provas do Enem, né, do cursinho Pré-ENEM PIBID Polivalente, realizado aí pelos bolsistas da UENG de Ubá, tá? Então, fiquem à vontade, meninos, a aula agora é de vocês. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para o Tiago e para a Maria, como que foi o primeiro dia seus fazendo o Enem? Vocês podem abrir o microfone para poder responder. Então, nesse dia eu acho que eu tava um pouquinho nervosa demais, mas a prova não foi tão difícil. A redação que eu senti um pouquinho de dificuldade. A redação, normalmente é ela que sempre pega mesmo, e esse ano caiu algo bem difícil. Se você não tiver uma ligação com... Como que eu posso falar? Uma ligação com o tema em si, fica difícil para você poder montar toda a redação. E pelo que eu estava de um pulinho no YouTube, em alguns canais para poder checar também, o texto que devia te incentivar e te dar um norte, parece que não estava tão bem elaborado assim, não, e não ajudou muito. No caso de vocês acham que o texto inicial ajudou ou ele não ajudou muito? Eu acho meio termo. Ele ajudou, assim, a entender um pouquinho, né, sobre o que você devia falar. Que bom que ajudou. Então agora é só esperar para vocês verem as notas mesmo. E agora que vai vir a parte fácil, né? Que é o difícil é a redação. A redação normalmente é o que afunda quase todo mundo. Agora, domingo agora nós vamos ter a prova que eu considero que é o tema que eu tenho mais afinidade, então é mais fácil. Tá tirando a parte um pouco de matemática, que é mais complicado quando tu pega matemática de química, que normalmente eles jogam só regra de 3, então fica fácil também. Vai ser a parte de ciências biológicas, que foi a parte que a gente estava dando, e de química, que foi a parte que a gente estava dando as monitorias. Então, eu acho que nessa parte já deve ter ajudado um pouco na hora que vocês forem fazer ela. E aí, como agora vocês já passaram pelo primeiro dia de prova, que é sempre o mais difícil, e agora vocês já devem estar... Agora vocês já sabem o esquema, como é que vai ser no domingo, agora que vocês vão chegar. Então, vocês vão estar mais calmos, isso aí eu posso garantir. O primeiro dia é sempre aquele dia que você fica com 1000 coisas na cabeça, com um nervosismo gigante, e algumas vezes até esquece algumas palavras por causa do nervosismo. Na hora que tá lá preenchendo os papéis e eles te pedem algumas coisas e pedem os nomes, acaba cometendo alguns erros também, igual nessa última que eu estava vendo no Twitter. Um monte de novatos acabaram, sabe, tem aquele envelope lacrado que a gente estava falando? Tem algumas pessoas que, como elas estavam com os documentos na mão, eles acabaram colocando os documentos dentro daquele papel, e aí, como ainda não tinha entrado para dentro da sala, alguns já tinham entrado, então o fiscal autorizou eles a abrir e deu um novo para eles poderem colocar e guardar. É sempre no primeiro dia que acontece esses negócios. Mas depois, no segundo dia, vocês vão estar mais calmos, vocês já vão conhecer o lugar que vocês vão sentar. Só a sala que não, porque do primeiro para o segundo dia eles trocam de sala. Então, agora a parte do nervosismo deve ter passado. Vocês vão ficar mais calmos na hora de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão tirar uma nota maior do que a do primeiro dia, que é quando tá aquele nervosismo e aquela pressão. Falando em pressão também, o que vocês acharam sobre a questão dos horários? Vocês demoraram a sair da sala? Vocês ficaram até o final para levar a prova? Vocês usaram todo o horário para poder fazer a prova?
Eu fui a última a terminar, eu acho. Então você assinou a ata, Maria? Você acabou saindo antes? É, você quer falar alguma coisa, João Paulo? Ah, tá, vou repetir. Você foi uma das últimas 3 a sair ou você foi quase a última? Eu fui a última mesmo. Tiveram 2 pessoas na minha frente, terminaram e acabaram de que tiveram que me esperar até. Até, então você usou todo o horário disponível. Até que é bom. Dá para você ter mais ou menos uma garantia de que teve uma boa prova. O que você acha que te atrasou mais? Por as questões mesmo, a interpretação ou elaborar a redação? Eu acho que foi elaborar a redação, porque foi ela que eu fiquei muita dúvida. Eu ia começar por ela, só que aí eu fui ler o tema e tudo mais, só que eu não consegui. Aí eu fiz só o primeiro parágrafo. Aí deixei ela para depois, fui fazer as questões. Aí quando eu vi, já estava quase acabando, aí eu fui e travei um pouquinho na hora de pensar. Porque aí o cérebro já está cansado, afinal é uma maratona. Pode falar agora, João. Então, eu queria compartilhar, né? É porque, como é primeiro dia, nós temos aqui alunos de primeiro ano fazendo como se fosse um teste, né? De conhecimento, até mesmo para conhecer a prova e tudo. Foram 2 situações que aconteceu com alunos que eu dou aula, tá? E são 2 situações que a gente não comentou, que realmente o aluno tem que ficar preocupado e com atenção na hora de preencher. Porque o Enem você recebe lá o caderno de questões, que são cores diferentes, né? E na frente do caderno de questões tem o caderno de resposta para ele preencher com caneta preta, igual a gente deu dica e tudo, material transparente. O primeiro caso não é tão grave, né? Porque teve uma menina que ela pegou simplesmente a caneta, só que não era preta, era azul, e preencheu o gabarito com caneta azul. Bem, ela não ia ser eliminada do Enem porque está com caneta azul, né? Se ela tivesse com lápis, borracha, aí é questão de eliminação. O seguinte, quem vai ler o cartão de respostas não é uma pessoa, é uma máquina, um scanner, né, infravermelho. E ele lê a partir da parte preta que está escrito nele, com as informações do gabarito. Se ela coloca uma cor mais suave, né, pode ser a caneta até azul, amarela, verde, né? O que vai acontecer? Esse scanner não pode acabar não reconhecendo as questões que ela marcou do gabarito e ela pode ganhar 0 com isso. Né? Então, a primeira preocupação é exatamente isso, levar o material que o edital solicita. Tá? Então, caneta preta. Até falei com ela, vai no segundo dia e leva umas 4 canetas pretas, que vai ser que 1 ou 2 falhem. E a outra situação é mais preocupante, gente, porque na hora que você fica tão ansioso e preocupado para preencher o Enem, que lá no caderno de questões, igual o Roger falou, tem um monte de questões que o pessoal, os aplicadores, pedem para o pessoal, né? O nome completo, o nome do CPF, tem que assinar uma ata de presença, depois os últimos 3 tem que assinar também a ata da sala, mostrando lá que ele foram os últimos 3, os últimos 3 tem que sair junto, com os dados deles também. E aí eles podem levar até o caderno de questões, faltando meia hora. Bem, esse outro aluno, na hora de preencher o caderno de resposta, né, ele colocou, a prova dele era azul, ele colocou que era rosa. Então, depois do final da prova que ele foi ver esse probleminha, e aí ele comunicou ao mesário, né, ao chefe da sala, que ele tinha trocado o caderno de resposta. Bem, nesse caso eu vou esperar para ver como é que é o resultado, porque na ata da sala, quando isso acontece, eles têm que preencher um documento e caso esse aluno, a prova dele vai ter que sofrer uma alteração aí, mudança, né? Porque ele marcou alguma coisa, ele não pode rasurar o caderno de questões depois. Eu falei com ele, se der tudo certo, a nota dele pode ser configurada. Ou, no pior dos casos, ele vai também tomar um 0, porque ele errou, né?
a ordem das questões altera de caderno para caderno. Se ele colocou uma cor e era outra, ele errou a prova inteira. Né? Então, foram essas duas situações que eu gostaria de compartilhar com todo mundo, né, para ver a atenção e também como que você deve se comportar durante a hora da prova. Essa questão da atenção é muito importante mesmo. Porque numa dessa ele errou a cor, o que com certeza foi nervosismo, porque na hora que ele pegou dava para ver a cor tranquila do caderno. Nessa brincadeira ele pode acabar tendo feito a prova à toa, já que o primeiro dia vai ser anulado, e aí ele vai só com a nota do segundo dia, não tem como fazer muita coisa. Aí no caso ele só ano que vem para ele tentar de novo. Por isso que prestar atenção nesses negócios é muito importante. Também é muita coisa para preencher na mesma hora, e também estando com tanto nervosismo e tanta coisa para preencher, acontecem esses erros mesmo. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, Marconi. Então, questão também de prestar atenção, que é uma coisa que quando eu estou dando a monitoria, eu sempre falo, né, pessoal, a questão da pegadinha, né? Vocês aí que fizeram o Enem, vocês podem me falar, porque teve matemática já, né? Mas toma cuidado que tá vindo por aí a química e também a física. Podem cair questões que são números nas respostas, né? Contas, tem que fazer conta ali. E acontece o seguinte: todas as respostas de A até D, A até E, na verdade, né? Acontece assim, pessoal. É, todas as respostas, todas as 5 respostas, elas têm os mesmos algarismos, na mesma ordem, só que tem uma vírgula num lugar diferente. Tem que abrir muito o olho com isso, tá, pessoal? Às vezes a resposta era 12,842, mas aí sem querer você marcou 1,2842, né? Eu sempre friso isso de questão pegadinha, tá? Não é só nas ciências exatas, né? Não é só nos números. A prova de biologia está chegando aí também no domingo. Então, acontece também de uma questão, está sempre falando assim, a questão está perguntando quais das opções não é tal coisa. Aí você vai e marca uma que é. Fala, não, essa aqui tá fácil, vou até pular para frente. Acontece muito também, tem que prestar muita atenção, igual o Roger e o João Paulo falaram. Acontece também de ter uma resposta, tipo assim, acontece também, né? Todas as 5 respostas, elas estão falando quase a mesma coisa. Só uma que vai estar certa. A questão está te pedindo a certa, né? E só uma que vai estar certa, mas todas estão quase iguais, só que elas estão falando uma abobrinha só no final, ou só no começo, entendeu? Vamos supor, a planta, as plantas, elas não fazem fotossíntese, mas elas absorvem uma coisa a água com os minerais do solo. Aí fala, opa, mas ela não faz fotossíntese, isso está errado. Aí a outra questão, a planta faz fotossíntese, mas não pega os minerais e a água do solo. Aí, opa, não está errado aí. Né? Tem que ficar muito esperto, tá, pessoal? Se vocês acharam alguma pegadinha, por favor, compartilhem com a gente. Pode abrir o microfone, ou pode falar no chat. Eu vou passar a palavra para os meus colegas novamente, mas se vocês quiserem compartilhar um, um caso aí que aconteceu já nesse primeiro dia, pode falar, fique à vontade. Vai levantar a mão de novo, Marco, parece. Ô, gente, então, deixa eu ver, eu vou ligar a câmera aqui, só que o celular tá deitado. Tá dando pra ver normal aí, não tá?
Parecendo que Tá? a Tá imagem. dando pra ver. Parece que a imagem tá escura. Não sei se é isso É, mesmo. tá só um pouco escuro, mas tá dando pra ver o seu rosto. É. É para poder conversar melhor com vocês. Ô, gente, então, abri aqui no meu celular. Esse celular que eu tô conversando com vocês é um celular do Marconi que ele não usa mais, porque o meu celular tá sem espaço para baixar o Meet, né? Aí a gente baixou nesse outro celular para eu poder dar aula para vocês. Mas eu tô aqui com a prova do Enem do ano passado de biologia, aliás, ciência da natureza, né? Biologia, química e física. Aí eu tô vendo aqui, né, daqueles assuntos que a gente comenta, que mais cai, e tô olhando aqui que, assim, de aula que a gente deu para vocês, ó, na prova que caiu na prova do ano passado, ó, falando sobre artrópodes, deixa eu ver outra coisa aqui, questão falando sobre grupo sanguíneo, que a gente deu essa aula para vocês não tem muito tempo. Mais uma falando sobre. Deixa eu ver aqui, eu esqueci. Sobre parasitas, né? Doenças parasitárias, caiu aí também. Então, assim, para vocês verem que as nossas aulas realmente foram preparatórias, são assuntos que realmente caem na prova do Enem. E eu tô vendo aqui, apesar de eu não estar fazendo curso de química, eu tô vendo aqui, lembrei que não é nem, gente, todo ano cai, porque, igual eu tô falando assim, eu já fiz Enem algumas vezes, de vez em quando a gente tem curiosidade também de dar uma olhada na prova, ou até mesmo quando a gente está elaborando a aula para vocês, a gente vê também. Na parte de química, uma coisa que sempre cai, e aí eu vi uma questão aqui que me fez lembrar, é a parte de separação de matéria, separação de mistura, sabe? Isso sempre cai. Então, se vocês não tiverem estudado, dá uma olhadinha lá em separação, né? Que entra naquela parte assim, destilação fracionada, é, extração, esqueci os outros nomes, mas enfim, eu falo para vocês darem uma olhada aí nessa matéria, nessa parte da matéria de química, porque pode ter certeza que vai ter uma questão sobre isso esse ano, porque todo ano tem, sempre tem, gente, uma questão dessa. Parte de física, embora não seja aí o nosso foco, mas sempre cai também sobre aqueles sistemas, sabe? Deixa eu ver se eu. Não sei se vocês vão conseguir ver. Igual aqui no caso, tá falando aqui sobre amperímetro, em qual amperímetro, qual esquema mostra um amperímetro que deve ser ligado e dá para fazer a leitura. Aí, deixa eu ver aqui. Esse tipo de questão também que cai sistema, para saber qual sistema está certo, onde que está tendo corrente elétrica, isso sempre cai também. Embaixo dessa questão de física, tem uma questão de química aqui, ó, falando de estrutura química. Sempre cai também, tá, gente? Questão sobre química orgânica e ó, sobre estrutura, sobre função orgânica. Sempre cai alguma coisa. Roger. Até que eu tô falando aqui sobre sangue que caiu do ano passado, foi sobre. Deixa eu ver aqui. Tá perguntando porcentagem de doadores compatíveis. Mas aí, no caso, talvez teria que fazer uma continha aqui também. Pelo que eu tô vendo aqui.
Eu não sei direito, tem que analisar essa questão para poder falar para vocês. Mas, enfim, estou tentando falar para vocês aqui o que eu vejo que cai mais, sabe, gente? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu vou olhando mais aqui também. É uma aula que eu e o Marconi demos para vocês na terça-feira, que a gente falou sobre os ciclos biogeoquímicos, vocês lembram? Que nós falamos sobre ciclo do carbono, do nitrogênio, da água, e tem uma questão aqui, deixa eu ver, da prova amarela do ano passado, questão 129, que pergunta: a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Aí pergunta se é do nitrogênio, do carbono ou do fósforo. Então, é o que a gente falou, são os assuntos que mais caem em nossas aulas. Então, gente, creio que vai ajudar bastante vocês aí nessa prova de domingo, viu? Ó, outra questão aqui da física que eu tô vendo aqui, a questão 131, ela tá mostrando sobre incidência de luz solar, né? Espectro de luz, espectro de cor, falando espectro visível, luz vermelha, violeta, essas coisas assim. Isso aí costuma cair também, viu, na parte de física do Enem. Então, não sei até se vocês estão anotando aí essas dicas, porque são coisas que, se vocês não estudaram até agora, porque assim, né, gente, agora a gente, né, tem hoje e amanhã só, né? Mas se vocês não estudaram até agora, e vocês quiserem dar uma olhada só para não chegar na prova sem saber nada sobre isso, isso é uma dica que pode ser que é um assunto que caia domingo. Pode ser que vocês chegam lá, abrem a prova domingo e vai encarar uma questão dessa matéria. Pode falar, Roger. Eu estava lembrando aqui agora, em 2018 teve uma questão de física me perguntando sobre a intensidade das luzes. Agora que você falou, fui lembrar. Que eu lembro que na época, por sorte, eu tinha estudado um pouco antes, que, tipo, a luz ultravioleta tem muito mais energia e é muito mais forte do que a luz infravermelha. Então, eu gostaria que eles guardassem, que Maria e Tiago, guarda isso. Quanto mais abaixo do violeta, ou seja, mais abaixo do azul tiver a cor, mais forte ela é, mais energia ela contém, ou seja, mais quente ela é também. Entre o ultravioleta, quanto mais você vai descendo, aí você chega num ponto que você pula do ultravioleta para o raio-x. Então, quanto mais você chega perto, mais perigoso fica para a gente também ficar em contato com esse, como que eu posso falar? Com esse aspecto luz, da luz. Com esse raio, raio, né? Como que é? Agora eu embolei também, nós estamos tudo doidos já. Onda luminosa. Isso, a onda. A Ariane tá falando aí. Pode falar no microfone também, Ariane. Marconi, só falar uma coisa antes de você falar aqui. Tô vendo aqui uma questão também, aquela parte de química também que a gente vê sobre condensação, liquefação, vaporização, Sublimação, né? Essas transformação da matéria, né? Líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para vapor. Essas coisas também, gente, sempre caem, tá? Então, ou se vocês já estudaram, quiserem revisar, né? Ou se não tiver estudado, dá uma olhadinha nisso aí. Aí, Marconi, pode falar. Eu vou dar mais uma dica, sim, pessoal, que eu vou começar dando uma filosofada, tá? Uma coisa, às vezes não vai fazer muito sentido no começo, mas no final
vai fazer muito sentido para aquela coisa que a Rosane apresentou para vocês naquele aulão, que é sobre a questão dos 3 minutos. Se você fizer uma conta rápida, assim, né, 90 questões vezes 3 minutos e tal, e você vai ter um tempo médio de 3 minutos. Você pode demorar, vamos supor, 2 minutos para fazer uma questão, 4 minutos, mas se você fizer uma somatória de tudo, vai dar 3 minutos para você fazer uma questão. Então, o que acontece, gente? A questão cultural. Tudo que uma pessoa faz no seu dia a dia, tudo que ela tem o costume de fazer, é a cultura, né? Então, o que acontece? Você vai adicionar para o seu repertório tanto de questões, tanto de redação. Você vai ficar estudando temas, além de estudar as questões do Enem, claro, como a gente faz aqui no nosso cursinho, no nosso aprofundamento. Você vai assistir um filme diferente, você vai ouvir uma música diferente, você vai procurar notícias em sites internacionais. Tudo isso agrega no final do seu tempo, desses 3 minutos, porque quanto mais rápido você faz as questões, isso quer dizer que você já está entendido do tema. É um treinamento também de você ver essas questões, você já viu aquela questão, mas ela está com números diferentes, entendeu? Você pega um caderno de questões do Enem, online a gente acha muito aí, a gente já apresentou várias vezes, várias questões para vocês, né? Então, o que acontece? Você caiu uma questão na prova de matemática que era regra de 3. Você já sabe fazer a regra de 3, só vai substituir os números papum, já jogou a resposta ali 1 minuto, entendeu? Aonde eu estou querendo chegar. Aí vamos supor que você está numa prova de português. O ponto que eu queria chegar da cultura é o seguinte: certa vez, eu acho que foi, não sei se foi ano passado, ou ano retrasado, ou 2018, que caiu uma questão de interpretação de texto na prova de português sobre uma música dos Racionais, né? A pessoa, ela nunca ouviu uma banda, um artista desse jeito, ela não precisa se preocupar tanto, porque a questão ela não vai te dar um tema sem te explicar, sem te dar um texto base. Essa questão, por exemplo, ela tinha o texto base, mas uma pessoa que já conhece, ela pega essa questão de uma forma mais rápida, ela já conhece aquela cultura. Então, você vai adicionando isso no seu repertório, que nem eu disse na questão de você ver jornais, você assistir bastante os jornais televisivos, ou buscar um site, né? Hoje em dia, muitas pessoas dessa idade, assim, do ensino médio, têm telefone, pega um site de notícias, lê todo dia, sabe? Porque na hora que cair uma redação sobre imigração no país fulano de tal, você já está um pouco afiado, né? Você já sabe um pouco falar sobre isso, né? Tecnologia no país, não sei o quê, como ajudou os jovens naquela época. Aí você já está entendido daquilo. Você vai ler o texto base, mas você já tem uma ideia. Então você corta o seu tempo de raciocínio, que você já está com a ideia no seu repertório, entendeu? Você já sabe como começar. Vou começar falando desse jeito, depois eu vou falar tal coisa, o texto base me deu um negócio bacana aqui, aí eu vou finalizar assim, ó, pum, a ideia já está pronta, é só escrever, entendeu? Use o rascunho, tá? Depois você passa para a folha de resposta da redação, e a mesma coisa com um, uma prova de biologia, de química, de física, por exemplo, também, que vai ter, né? Acontece muito, tá, gente? Você se deparar com um tema que, que já estava circulando nas notícias, tá? Uma coisa de música, às vezes um filme antigo, às vezes um filme novo. Eu já vi muita questão assim. Novamente, eu vou já passar para os meus colegas a palavra, mas se quiserem falar no chat aí, ou abrir o microfone, sintam-se à vontade, tá, pessoal?
Ô, gente, acho que vocês falaram semana passada, vocês iam fazer questão de inglês, não era na de línguas que era para escolher? Foi isso, Maria e Thiago? Foi inglês que vocês fizeram? Isso. E aí, você achou o quê? Me conta. Achou difícil? Conseguiu fazer? Até que inglês eu não achei tão difícil, não. É mais interpretação e muito olhar as palavras, né? Ali. Aí eu não achei tão difícil, não. Ah, não, que bom. É, eu tô olhando mais coisa aqui, mais questões. Eu tô o tempo inteiro olhando aqui para ver alguma coisa. Cai parte de genética também, igual que a gente falou com vocês. Cai falando sobre transgênicos. Eles adoram colocar questão sobre transgênicos também, no Enem. Pode Tem falar, as Rosa. questões, tem também as várias questões ambientais que caíram, mas esse ano eu não sei se vai cair. Porque normalmente sempre tem 2 ou 3 questões falando sobre as mudanças climáticas. Eles gostam muito desses assuntos também, do meio ambiente. E assim, gente, igual vocês podem observar mesmo, que a prova do Enem ela é muito interpretativa. Então, assim, vai ter questões que realmente precisa de um conhecimento prévio, que vocês, desculpa, vocês têm que chegar sabendo para fazer a prova. Então, vocês tinham que estar com conhecimento prévio, tinham que ter estudado para poder fazer a prova. Mas vocês também vão encontrar questões que ele todas as questões do Enem tem um texto antes ou uma imagem que, vamos dizer assim, substitui o texto. Então, tem muito gráfico, né? Eles gostam muito de gráfico. Então, vai ter questões também que vão ser mais ali na base da interpretação, que o próprio texto vai dar base para vocês para responder aquela questão. Que você tem que observar o que está te dando na questão ali, né? A pergunta que faz ali em relação ao que está no texto. Ele quer que você veja o que foi falado no texto para você relacionar com a resposta certa, entendeu? A resposta certa, ela está relacionada com o que foi escrito no texto. Então, às vezes, vai ser muito interpretativo também. Eu só vou citar mais uma coisa. No outro grupo lá, ontem eles mandaram, tá rolando muito no TikTok e no YouTube também uns vídeos de algumas galera ensinando a chutar e só por garantir, eu vou avisar, os métodos deles não dá certo. Não dá certo. É tudo. Eles tentam colocar uma conta lá, tentar meio que dar uma lógica só para ter view. Mas não tentem usar aquilo na vida real, tá? Porque não vai dar certo e vocês vão acabar se complicando por causa disso. O jeito é estudar mesmo. Porque se essa Não regra de chute funcionasse, a quantidade de gente que já ia estar na faculdade usando essa regra de chute ia ser gigante. Não tanto porque ia ter a questão de concorrência, todas as notas altas ia meio que limpar, né? Mas não funciona. Se vocês quiserem testar essa técnica de chute, testem uma prova da escola que vale pouca coisa, vocês verem que não vai dar certo. Não testa, não faz esse teste, gente. Nem coisa que vale pouco ponto, não. Não vale a pena. Eu não indico essa coisa, sabe? Eu só digo assim, se você for chutar, é só quando você está em dúvida ali de uma questão que você não consegue mesmo, você pensou ali, já perdeu tempo, aí vamos supor que você pulou essa questão, que é aquilo que eu falei para vocês semana passada, não se esqueçam disso. Começou a demorar numa questão, pula ela, vai fazer outra, depois você volta nela com mais calma, ou talvez você não vai conseguir mesmo chegar no final ali, numa resposta
em algo que para você seja satisfatório. Você não, confiar que aquela resposta está certa. Às vezes vocês não vão falar assim, nossa, eu vou responder que isso aqui está certo com certeza. Às vezes você não vai conseguir decidir, você vai ficar em dúvida de duas. Aí, nessa, às vezes, que você vai chutar, mas aí você vai chutar com lógica. Você vai falar assim, eu estou em dúvida entre duas. Estou em dúvida entre a A e a C. Não sei qual das duas que eu marco. Tô tendendo um pouco mais para C. Então, você vai chutar. Acho que é a C. Você não tem certeza, isso é um chute, entendeu? Só chuta se for assim. Se você achar que tem lógica, você estava na dúvida, eu acho que é só aquela, acho muito mesmo, por causa disso, 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 elas estão muito parecidas, sabe? Chuta só se for assim, que você tem mais chance de acertar se for nesse caso. Porque você chutar por chutar, falar assim, tem que ter uma porcentagem. Não existe isso, gente. A prova do Enem, eles não fazem ela com essa lógica de gabarito, pensando em gabarito, não. Ainda mais que são 4 ou 5 tipos de provas diferentes. Então, as questões são as mesmas, mas elas vão estar em ordens diferentes dentro dessas possibilidades de prova. Então, não adianta. Às vezes, quem fez a prova amarela, nas 10 primeiras questões, vamos supor, teve 6 questões que a alternativa correta era a letra D. E uma era a letra A, uma era a letra B, outra era a letra C e a outra era a letra E. Ou seja, a maioria era D. Isso aí no caso da prova amarela e das 10 primeiras questões. Mas aí vamos supor que lá na prova rosa, as 10 primeiras questões foram bem misturadas. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Então, tipo assim, não existe essa coisa de que você chutar, ter uma porcentagem de chute, alguma coisa, porque é ilógico, não tem lógica nisso. Não aconselho mesmo chutar. Eu aconselho vocês leiam todas as questões com muita atenção para você conseguir visualizar realmente o que eles estão querendo que você responda. Prestar muita atenção na pergunta, se ele quer a resposta correta ou se ele quer a resposta incorreta, sabe? Presta atenção na relação ali da pergunta com o texto e as respostas, sabe? O negócio é ter muita atenção e calma. E mesmo assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que fez a prova com muita atenção, mas eu sou uma pessoa lenta. E eu sempre fui igual a Maria falou, eu fui a última a sair. Eu sempre fui a última a sair. Eu fiz a prova do ENAD, que é tipo um Enem para quem está formando, há poucos dias, e eu fui a última a sair da sala. Então, assim, para mim, o tempo é descomunal. Esse tempo da prova do Enem, para mim, ele é insuficiente. Então, assim, eu tento fazer mesmo a prova, ler todas as questões e realmente parar para pensar em todas as questões o máximo que eu consigo. Mas sempre tem alguma ou outra questão que fica para trás, que eu tenho que passar o olho por cima e às vezes decidir a resposta rápido porque o tempo tá curto, sabe? E eu odeio que isso aconteça. Por isso que eu falo que leiam tudo com atenção, o máximo que vocês conseguirem. Ler com bastante atenção e ter certeza mesmo, conseguir fazer questões mais rápido, mas igual eu falei, assim, só se você tiver certeza, você vai e marca, mas o negócio é ter atenção para você conseguir acertar o maior número de questões possíveis. E não se preocupar se você está acertando mais questão fácil ou difícil ou média. Não fica se prendendo a isso. Se prenda a fazer com atenção e acertar o maior número de questões, independente se elas vão ser as difíceis que vai dar mais ponto ou não, entendeu? Porque no final, meu filho, tudo ajuda. E a Ariane está até comentando aí no chat, vou até abrir aqui. Ela está falando aí no chat que quando a gente vê tabela na prova, geralmente é da vontade de chutar ou pular para voltar nela depois, achando que é muito difícil, mas não são.
tem algumas opções muito parecidas, sim, mas a análise dos gráficos e tabelas não são difíceis. Pois é, gente, se aprender também a ler um gráfico, a interpretar um gráfico, é muito importante, porque nem todo gráfico, nem toda tabela é difícil. Às vezes a resposta está ali na cara da gente, sabe? Então, prestem muita atenção também nos gráficos, não vão pulando de cara já achando que é difícil, sabe? Para e lê sim, para ver se você consegue fazer. O Roger levantou a mão, pode falar, Roger. E sobre essa divisão de questões fáceis e difíceis, é que nem você falou, não precisa ficar preocupando com isso não, sabe por quê? Porque como que você vai saber se você está acertando, se você está fazendo uma questão, se ela é fácil ou se ela é difícil? De repente ela pode ser difícil para você, mas no entendimento de quem desenvolveu a prova, ela é fácil. Então meio que você acha que ela é difícil, mas na verdade, para eles classificam ela como fácil. Então, é que nem a falou, não se apega muito a isso não. Faz as questões, tenta esquecer que tem questões, que tem essa divisão de questões difíceis e questões fáceis. Só se preocupa com a questão no momento, porque senão é mais uma coisa para você pensar e pode acabar atrapalhando. Eu estava vendo também no chat, o Thiago falou que não conseguiu fazer, foi a prova de inglês, né, Thiago? É uma pena, mas ainda bem que você também está fazendo como treineiro dessa vez, já foi vendo como é, então, assim, já vai se desenvolvendo para quando você for fazer para valer mesmo. Gente, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, o que eu tenho para falar agora é mais conselho, que, tipo assim, não se cobrem mais agora, que, igual eu falei, já faltam só 2 dias, igual eu tô dando dicas de assuntos que vocês possam não ter visto, ou se viram, quiserem revisar, mas assim, é, só para uma forma de ajudar, porque ainda faltam 2 dias, se hoje quiser dar uma olhadinha, mas assim, sem muita preocupação, sem cobrança, sabe? Porque agora o que eu aconselho mesmo vocês é a descansar e, igual eu falei, vai assistir uma série, vai comer alguma coisa que você gosta, assistir um desenho, uma novela, né, alguma coisa na televisão, um filme, descansar mesmo, ouvir música, ler um livro, sair para dar um passeio, conversar com amigos, sabe? Mas é descansar mesmo. E aqueles conselhos que a gente já deu tudo da semana passada, vocês relembrem, o nosso vídeo fica gravado, então, se vocês quiserem assistir de novo. E é igual a gente falou, dormir cedo amanhã, né, para acordar bem no domingo, acordar disposto, não acordar tão tarde, se alimentar bem para a prova. E, e outra coisa, assim, de dicas que a gente também falou, que eu vou procurar depois para mandar para vocês, nem falo assim para esse ano, porque, igual eu falei, agora o tempo já está esgotando e tudo, mas como vocês ainda estão no primeiro ano, tem um ano que vem, se vocês quiserem fazer de treineiro novamente, né? E daqui a 2 anos vocês vão fazer realmente para valer. Então, assim, até fazer para valer, vocês podem ir estudando e treinando mais. Então, tem canais no YouTube, tem podcasts no Spotify, no Deezer, Amazon Music, que vocês podem estar ouvindo também. Às vezes, pega ônibus para ir para a escola, aí põe, põe no fone ali, no celular e vai para a escola ouvindo, sabe? Aproveitar esse tempo. Então, vão fazendo isso, que quando chegar lá na vez de vocês fazerem valendo mesmo, vocês vão estar craques, eu tenho certeza disso, que vocês vão se dar super bem, torcendo muito por vocês. Então é isso hoje, gente. Vocês desculpem eu não ter os slides hoje, que infelizmente aconteceu os problemas com a minha internet, mas hoje a gente quis fazer mesmo esse bate-papo de novo,
para conversar também com vocês, igual a gente conversou, ver o que vocês acharam da prova e tudo mais, e saber dos. E, dar mais alguns conselhos, igual eu falei também de coisas que podem cair, algumas coisas assim, mais um bate-papo mesmo. E aí, semana que vem, vamos ver se a gente conversa de novo, vocês falarem pra gente o que vocês acharam aí da prova de ciências da natureza. Quem sabe até a gente pega para resolver alguma também junto, né? Então é isso. Boa tarde para vocês, boa prova no domingo, boa sorte. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, gente. Só gostaria de saber uma coisa, Maria e Thiago. Eu sei que vocês estão fazendo esse ano só por teste, e eu recomendo que vocês façam ano que vem também, para aí já chega no terceiro ano, que é o que vocês vão fazer para valer mesmo, vocês já nervosismo vocês não vão ter nenhum, vocês já vão saber todos os esquemas da prova, então vocês já vão chegar como veterano nas provas, e a chance de vocês tirar uma nota alta é muito grande. Mas tipo, vocês já decidiram ir para qual carreira vocês querem jogar? Ou para alguma faculdade? Algum curso que vocês já têm em mente? Bacana, Maria. Então tem que estudar muito realmente. É o curso mais concorrido, né? É medicina. E o bom também é que mesmo você sendo. Ah, o Thiago também, isso aí, gente. Então, isso mesmo. Tem que estudar muito. É ótimo vocês já terem iniciado, começado a fazer de treineiro. E o bom é que vocês fazendo como treineiro também, vocês acho que conseguem ver a nota depois também. Mesmo a nota não, vocês não conseguindo jogar no SISU, vocês conseguem ver, né, quanto que vocês tiraram, né? Não sei também, esqueci de perguntar se vocês, por acaso, já corrigiram o gabarito do primeiro domingo, para ver quantas que vocês acertaram. Que isso é muito bom, assim, vocês verem desse ano para o ano que vem também como que vai ser o desenvolvimento de vocês, né, evolução, que com certeza vai ter, né? Isso é ótimo. Ô, João Paulo, você levantou a mão, pode falar. Então, gente, como nós estamos então já na parte final da nossa live, né, alguns conselhos importantes como professor com relação aí à prova, né? Como vocês viram, uma prova grande, extensa, esse segundo dia de prova, vocês vão usar muito raciocínio, então vocês vão focar em questões que envolvem conta, lógica, gráfico, tabela, né? Então, para vocês estarem preparados para a prova do domingo, que também tem uma duração longa de 5 horas, meu conselho pessoal é, hoje é sexta-feira, né? Vocês tiveram aula, tiveram atividade, amanhã que é sábado, procure focar seu dia em se divertir, né? Pegar um filme, uma série, sair com os amigos, fazer um lanche. Tenta totalmente tirar o seu foco da prova, né? Para você ficar com o cérebro relaxado. Dormir cedo, para acordar cedo, tomar um bom café da manhã, almoçar, para depois você ir para a prova. Tá? Que aí você está descansado e você pode aí se dedicar nas provas e fazer um bom resultado. Né? Como eu sou professor de química, eu tenho uns conselhos para vocês na prova. Tá? Porque sempre os alunos no dia seguinte, eles trazem a prova para mim, eu faço a correção de algumas atividades, né? E eu sei mais ou menos um tipo de questão que geralmente cai. Né? São 5 tipos básicos de questões que eles pegam sempre no Enem, todo ano. A primeira delas é funções orgânicas. É uma questão que geralmente cobra muito, é tanto da biologia quanto da química, né? Cobrando o que é um ácido orgânico, o que é uma amina, uma acetona, um aldeído, né? Uma aplicação prática no dia a dia que desenvolve isso. Então, vocês procurarem esse tipo de questão. Né? Outra questão que sempre cai no Enem está sendo eletroquímica,
a parte de baterias, de pilha, mas aí tem um pouquinho de conta, né? De vez em quando eles pedem para calcular o potencial de redução, de oxirredução, tá? Depois, costumam cobrar muito a parte de estereoquímica, tá? Balanceamento de equação, o cálculo envolvendo regra de três, concentrações, tá? Mecanismo de reação. A terceiro, quarto, né? Seria a parte de termoquímica, né? O estudo do calor envolvendo as reações químicas, reações exotérmicas, endotérmicas. Então, calcular a entalpia de uma reação. Geralmente eles te dão esse dado. É o tipo de questão que geralmente os meninos mais têm dificuldade, porque você tem que montar a equação química, balancear ela, e depois disso você ainda tem que preparar e fazer a conta. Ou seja, você vai gastar mais do que 3 minutos, 4 nisso. Então, esse tipo de questão eu gostaria que vocês deixassem por último, tá? Focassem nas questões que envolvem mais gráfico, tabela, imagem, tá? As questões de raciocínio que não precisam de conta, foquem nessas questões primeiro, para depois, na hora que chega na parte de eletroquímica, de entalpia, vocês terem mais tempo para poder dedicar e resolver essas questões. Quando você vê falando de entalpia, que envolve lá número na alternativa, se você souber a resposta rápida, ok. Mas não gaste muito tempo nessa questão. Deixa ela por último, que ela vai te atrapalhar com relação às outras questões, tá? E também costuma cair muito a parte de equilíbrio químico. Essa é principalmente um que todo ano cai no Enem. Principalmente quando envolve soluções ácidas, soluções básicas, para você calcular o pH da substância. Tá? Aí já é uma questão, às vezes, eu já vi várias vezes caindo questões só de interpretar, e outras que envolviam a conta também. Mas a conta é simples nesse caso. Tá? Então, a minha dica para vocês, as questões químicas, que geralmente mais caem nos Enems. Tá? Então, boa sorte a todos os candidatos aí, boa prova, tá? E como o Roger e a Rosane falaram, gente, vocês estão no primeiro ano, tá? Esse é o primeiro teste seus que vai servir como experiência para vocês fazerem uma boa prova no segundo e uma melhor, com certeza, no terceiro ano, quando realmente vocês estarem dedicados aí a concursar uma vaga em uma universidade pública, tá bom? Então, boa sorte a todos. Era essa a mensagem que eu queria passar. Ô, gente, então acho que ninguém tem mais nada para falar. Eu quero agradecer a Maria e o Tiago, que do início até hoje, que é a última aula do Enem, né? Vocês estiveram firme e forte com a gente. Obrigada pelo presente de vocês, por estarem sempre aqui, né, com a gente. E a gente ia se organizar. Vocês vão fazer o PISM, vocês dois? Bem, gente, Maria e Thiago, vocês vão fazer o PISM? Ah, o Thiago falou que não. Maria também não. Ah, sim. Eu achei que vocês iam fazer o PISM. É porque parece que eu acho que numa outra aula que a gente deu, tinha gente falando que ia fazer o PISM. Mas, enfim, se for do interesse de vocês, depois, né, semana que vem, depois que passar essa prova do Enem, a gente pode reunir numa aula de novo para a gente comentar as questões, tentar resolver alguma que vocês tenham tido dificuldade, dúvidas e não tenham entendido, aí a gente pode tentar se juntar e resolver, tá bom? Aí qualquer coisa a gente entra em contato e fala com vocês para ver se a gente marca a aula, tá? Boa tarde para vocês, boa prova domingo. Sim. Então, gente, vamos encerrar então a nossa live. Tá? Vou interromper aqui a gravação. E boa sorte a todos aí, candidatos, né?